ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Moradores da Ilha da Conceição param o trânsito para protestar contra o aumento da violência no bairro. Homem que pode ter matado um policial do BOPE na semana passada é preso no Caramúgio. E o líder do tráfico no Morro da Coruja tem morte cerebral confirmada. Ele foi baleado dentro da favela. O Passaponte Notícias está só começando. A Prefeitura de Niterói paga nesta quarta-feira, dia 2, 50% do 13º salário dos servidores municipais. Em setembro, os profissionais de educação, que somam a maior parte dos servidores, receberam a primeira parcela do abono. Segundo a Prefeitura, mesmo com uma dívida de 600 milhões de reais herdada do governo anterior, ela mantém o esforço para honrar o compromisso com o funcionalismo. Moradores da Ilha da Conceição fazem protesto contra a escalada de violência que assusta o bairro. Por conta da manifestação, as complicações no trânsito em diversos pontos foram inevitáveis. Guilherme Peixe acompanhou o movimento. O protesto teve início por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira e contou com cerca de 200 pessoas. A concentração foi realizada na rua Mário Neves, próximo ao Departamento de Polícia Ostensiva, e prosseguiu ao longo de toda a rua Delegado Valdir Guilherme. O horário da manifestação, propositalmente, coincidiu com a chegada dos trabalhadores aos estaleiros da ilha. O objetivo principal foi chamar a atenção das autoridades para a falta de segurança no bairro. O motivo que vem ocorrendo muito assalto dentro da Ilha da Conceição, né? A casa dos moradores está sendo invadida, os moradores do Morro do Mickey não tem mais sossego, não tem paz, né? E com isso acordou a comunidade. A Associação de Moradores reivindicou um ofício pedindo providência ao 10º Batalhão e à Delegacia 76DP, e até agora não foi tomado providência. Com isso, a comunidade acordou e veio para a rua fazer um manifesto pacífico, reivindicando seus direitos, para que a gente possa marcar uma reunião com as autoridades do município, inclusive com a presença do prefeito municipal de Niterói, Rodrigo Neves, que também tem uma parte de responsabilidade na Ilha da Conceição. Os moradores bloquearam os acessos à Ilha da Conceição, o que causou congestionamentos na Avenida do Contorno, na Avenida Doutor Benjamin Constant e também na rodovia Governador Mário Covas, a Niterói-Manilha. Guardas municipais e agentes da Nititrans estiveram presentes para ordenar o trânsito. Moradora antiga do bairro, essa senhora se emocionou ao relatar os problemas de segurança na Ilha da Conceição. E a ilha nunca teve tão abandonada, os moradores nunca teve tão sentido, tão assim, desamparado como estão agora. Precisa realmente de atenção de quem de direito, né? Porque a gente aqui só tem obrigação. Não tem uma área de lazer para pessoa de idade, para as crianças, não tem nada. Ao fim do protesto, um manifestante esteve muito exaltado e a polícia militar teve que ser chamada para conter os ânimos. Este jovem de blusa preta se envolveu em uma discussão com um fotógrafo que cobria o evento, mas a polícia rapidamente agiu e controlou a situação. O trânsito foi liberado por volta das 9 horas da manhã. O comandante do batalhão de Niterói disse que tomará providências. Nós tomamos conhecimento semana passada dessa manifestação que houve hoje na entrada da Ilha da Conceição. A ilha sempre foi um local muito tranquilo, né? Eu já acompanho essa questão da Ilha da Conceição desde a década de 90, um local pacato, de moradores. Tem uma favela ali, o Morro do Mickey, que por vezes acontece tráfico de drogas naquela localidade. Na verdade, a gente acompanha os índices não só da ilha, mas de todos os locais de Niterói e de Maricá e observamos o seguinte: os índices da ilha não são significativos, mas merecem atenção sim, e para isso eu desloquei um policiamento para o interior da ilha da Conceição. O que acontece? Como não havia registros, né, nós não tomávamos conhecimento dessa questão que a população nos passa. Então, sensível a isso, nós alteramos o policiamento e teremos roteiros de patrulhamento no interior da Conceição. O Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, recebeu uma equipe de profissionais de saúde do Ryder Trauma Center, da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. O grupo veio continuar o programa de treinamento dos médicos brasileiros que atuam no Centro de Trauma. O
O serviço foi inaugurado em junho e é uma das mais avançadas e modernas unidades de traumatologia do país. Além das visitas presenciais, uma vez por semana, a equipe brasileira discute atendimentos com os colegas americanos por videoconferência. A equipe do Centro de Trauma do Alberto Torres conta com 55 médicos, 26 enfermeiros e 102 técnicos de enfermagem. Existe até um heliponto para receber casos urgentes de todo o estado do Rio. No próximo bloco, você vai ver como está crítico o estado de saúde do traficante Gaguinho, líder do tráfico de drogas no Morro da Coruja. Eu volto num minuto. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Eu tenho um samba e poderoso que é meu pai. Eu tenho outro santo que me apara na descida que é meu pai Xangô. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Um turista russo de 17 anos foi assassinado no último final de semana em Itaipuaçu, Maricá. Sergei Petrovich era estudante e passava férias no Brasil com 4 amigos e um professor. Ele levou 3 tiros na nuca na madrugada do sábado. A polícia já tem um suspeito, mas não divulgou detalhes para não atrapalhar as investigações. A Embaixada da Rússia no Brasil vai providenciar o transporte do corpo e acompanhar o inquérito junto ao 82DP. Também em Itaipuaçu, Arthur Felipe de Souza, de 23 anos, foi agredido por moradores ao tentar assaltar um caixa de um mercado na Rua 71, no loteamento Jardim Atlântico. O caso também foi registrado na 82DP, em Maricá. A Polícia Militar prendeu hoje um homem suspeito de ter assassinado o policial do BOPE em Jacarepaguá há 10 dias. Veja com o repórter Guilherme Peixe. Policiais do Batalhão de Niterói prenderam na manhã do último sábado Clécion Aquino Dias, de 21 anos, vulgo Shampoo. Ele é suspeito de ter matado o subtenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais, Marco Antônio Gripe, no último dia 20, durante uma operação no Complexo da Covanca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Shampoo é o gerente do tráfico no Morro da Caixa d'Água, que pertence ao Complexo da Covanca. Ele foi encontrado na casa de um primo, na comunidade do Caramujo, em Niterói, e não resistiu à prisão. O caso foi registrado na delegacia de Caraí, a 77DP. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. O líder do tráfico de drogas no Morro da Coruja, em São Gonçalo, está internado na Casa de Saúde São José, mas a morte cerebral do rapaz já foi confirmada pelos médicos. Maico dos Santos Souza, mais conhecido como Gaguinho, morreu no início da tarde desta segunda-feira no Hospital São José dos Lírios, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. Gaguinho era apontado pela polícia como chefe do tráfico dos Morros da Coruja e Martins, em Neves. Segundo a PM, após receberem uma denúncia de que uma reunião entre traficantes acontecia no último sábado em uma localidade chamada de Camarote, no Morro da Coruja, eles foram checar. Ao chegarem ao local, houve confronto, mas ninguém foi preso. Um fuzil calibre 7.62 foi apreendido, assim como uma grande quantidade de drogas. Horas depois, a PM ficou sabendo que Gaguinho havia dado entrada aqui no hospital com um tiro na perna que acertou a veia femoral. Gaguinho havia sofrido pelo menos 2 paradas cardíacas e sofreu uma cirurgia antes de vir a óbito. Na manhã desta segunda-feira, o policiamento no hospital ainda foi reforçado para impedir qualquer tentativa de resgate ao traficante. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. Os buracos que atormentam pedestres e comerciantes na Rua São Pedro, bem no centro de Niterói, ainda não foram tapados pelo Poder Público Municipal. Essa é a 3ª vez que a equipe do Passaponte Notícias vai até o local, apesar das promessas da Prefeitura em mandar uma equipe, a última delas há 2 semanas.
Quase um mês após a nossa equipe denunciar o excesso de buracos na Rua São Pedro, no centro de Niterói, voltamos ao local para conferir se a prefeitura já havia feito o reparo. Como vocês podem ver, além de buracos na rua, agora tem um entulho, juntando lixo e atrapalhando a vida dos pedestres. Você está vendo, nada foi feito, os órgãos competentes não apareceram, as pessoas continuam caindo, vários problemas, né? Uma senhora se machucou essa semana de novo, essa semana que terminou, entendeu? O corpo de bombeiro teve que vir para levar ela se feriu muito, aí continua esse caos aí. Além da Rua São Pedro, também encontramos mais buracos na Rua Maestro Felício Toledo, no entorno da igreja. Os pedestres que passam por ali são obrigados a desviar dos grandes buracos. Até o final da tarde, a Prefeitura de Niterói não se pronunciou sobre o caso. Na próxima semana, voltaremos ao local para conferir se o reparo foi feito. A única coisa certa nisso tudo é que nós vamos continuar acompanhando a situação da rua, seja para mostrar uma solução ou cobrando providências do poder público municipal. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista exclusiva com o chefe do Estado-Maior Operacional da Polícia Militar em homenagem ao Dia do Policial, comemorado no último domingo. Não perca! Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Teu amor e te fazer canção. Poxa, Rádio Mania. Especial. mulher, o seu lugar é no meu coração. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. O mês de outubro está chegando e o clima continua lembrando o finalzinho do inverno. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo? Nesta terça-feira, o sol aparece entre nuvens. Há possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. Em Niterói, os termômetros devem variar entre mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo, a mínima prevista para a região não deve ser inferior a 20 graus e a máxima deve ficar em torno de 28 graus. Em Itaboraí, a temperatura mínima para a região deve ficar em torno de 19 graus e a máxima deve chegar aos 28 graus. Já em Maricá, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus. 29 de setembro, Dia do Policial. Para lembrar a data, nós fomos até o quartel-general da Polícia Militar no centro do Rio de Janeiro para conhecer o responsável operacional por mais de 40 batalhões espalhados por todo o estado. Definitivamente não é para qualquer um. Esse policial morador de Niterói, cheio de histórias e experiências de vida, é o nosso personagem do dia. Ao longo de mais de 2 séculos de existência, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro viveu uma série de desafios que reforçam a cada dia a importância da instituição na vida da população. Quem conversa agora com a gente, em comemoração ao Dia do Policial, é o Coronel Paulo Henrique. Coronel Paulo Henrique, fala para mim, são quase 29 anos de experiência dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Qual é o balanço que o senhor faz de tantas décadas? Bastante trabalho, desafios e progressos, felizmente, que a gente tem condição hoje de apontar, depois de passar por tantas dificuldades ao longo da carreira. Certo. E o senhor entrou para a Polícia Militar, cheio de ideais, cheio de sonhos, e o senhor está hoje nesse posto de comando ao qual o senhor chegou. O que mudou de lá para cá? O Brasil todo mudou. Eu entrei ainda da década de 80, na transição do país para a democracia. Então, a mudança do país, ainda sob a égide de uma outra Constituição, e de lá para cá, a nossa sociedade evoluiu bastante, a nossa democracia se consolidou e o papel da Polícia Militar, nesse contexto, também tem mudado consideravelmente.
O senhor falou em relação ao dia a dia. As pessoas da sociedade, de um modo geral, em sua grande maioria, têm a noção de que o policial militar vive aquartelado. E não é bem isso que acontece. Existe toda uma rotina, toda uma dinâmica que as pessoas precisam entender melhor, que é o papel de servir. Como é que funciona essa rotina de servir a população? E não é bem aquartelado, longe disso, não é, coronel? O termo militar que a nossa polícia recebe acaba confundindo algumas pessoas que tendem a pensar, né, que nós somos como uma tropa, como o Exército. A Polícia Militar, de fato, tem o seu trabalho concentrado nas ruas. Os nossos aquartelamentos são basicamente bases administrativas. Então, o policial hoje ele vem à unidade basicamente para iniciar o seu trabalho e, a partir dali, ele parte para a rua e só retorna no final. Coronel, em quase 3 décadas de polícia militar, o senhor deve ter vivido, deve ter presenciado uma série de histórias inusitadas, engraçadas e tristes também. O que o senhor destaca para contar para a gente? Tem algum momento especial da vida do policial Paulo Henrique que possa ser revelado? Existem muitas histórias, né? Mas eu gosto de algumas em particular que dão a dimensão do nosso trabalho. Eu comandava o Batalhão de Operações Especiais 2010, e nós fomos fazer a tomada para a pacificação do Morro dos Macacos. Eu tenho o costume de participar de todo o planejamento e, durante as grandes operações, ir junto com a tropa. Na equipe que eu estava, nós fomos para a parte mais alta do Morro dos Macacos, e ao desembarcarmos, encontramos uma criança de uns 6 anos. E a primeira coisa que ela falou, ao olhar um dos meus policiais, foi uma pergunta, no seguinte termo: tio, o senhor tem uma quintinha? Ao ver o ambiente que estávamos dali, eu via muito próximo à Universidade do Estado, o Maracanã, a Grande Tijuca, e uma criança que, perguntando aquilo, demonstrava que estava com fome. Deu para perceber, o tamanho do desafio que é entrar em determinadas áreas em que a carência é total. Por isso, a gente se sente mais estimulado, porque é para essas pessoas que têm tão pouco que a polícia tem que trabalhar. O que mudou do policial de 30 anos atrás para o policial de hoje? Mudou bastante. Eu estou em cima de um contexto histórico. Há 30 anos nós tínhamos policiais que foram formados e acostumados a trabalhar num país que vivia sob uma ditadura. Hoje, talvez, o grande programa de polícia, de novidade no mundo, seja o programa desenvolvido no Rio de Janeiro, o Programa da Pacificação. Programa esse que foi antecedido por outras ações que serviram de base para a atuação da Força de Pacificação do Haiti, que hoje é executada pelo Exército, mas que foi treinada junto com o nosso Batalhão de Operações Especiais. Então, a Polícia do Rio vem desenvolvendo técnicas, vem sendo ponta no mundo em diversas ações em áreas de risco, tratando com uma realidade muito dura, muito difícil, que é a realidade das comunidades carentes aqui no nosso estado. E no meio desse contexto de mudança, nesse contexto tão dinâmico que o senhor citou, como é que o senhor vê o policial militar daqui para frente, esse futuro tão próximo? Primeiro, ele está sendo desafiado a cada dia. Desafiado a partir do momento que ele tem que entender toda essa velocidade de uma polícia numa sociedade no século XXI, e dar respostas a ela. Se pede cada vez mais desse policial, que ele consiga, ao mesmo tempo, respeitar o direito de manifestação e coibir aqueles que se excedem na manifestação. Esse ponto exato de mudança da ação tem que ter muita compreensão. Então, desse policial se pede muito, mas muitas pessoas esquecem que esse policial é também um cidadão formado nessa sociedade com tantas carências. Coronel, 29 de setembro, dia do policial. O que o policial tem a comemorar hoje? Muitas coisas. Nós, olhando toda essa história, e às vezes o policial jovem não consegue ver isso porque não tem toda essa informação histórica, toda a evolução que a polícia também teve nesses 29 anos que eu vivi diretamente. Hoje, um policial que trabalha além da sua carga horária recebe por isso, coisa que não acontecia até bem pouco tempo atrás. Muitos deles trabalhavam
horas e horas além do normal, sem nenhuma recompensa. Há também uma melhoria contínua em equipamentos que são utilizados por esses policiais, preocupação por sua proteção, os seus equipamentos de proteção. Então, há uma gama de ações em andamento que fazem da polícia hoje algo muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. Existem países que estão em intercâmbio conosco, recebendo policiais nossos para demonstrar o que fazemos aqui, para implantar programas que desenvolvemos aqui. Isso, para nós, é motivo de orgulho. Deixando um pouquinho agora o coronel de lado e falando do cidadão Paulo Henrique, tem orgulho de ser policial? Muito grande, né? A hora que a gente olha para o lado e vê as pessoas que a gente pode auxiliar, pode ajudar, aquilo que a gente pode construir de bom, né? O cidadão pensa que ele é útil, né? Acho que qualquer pessoa quer se sentir útil numa sociedade e eu tenho consciência que é isso que me move. Tem orgulho disso? Demais. Ser policial é sobretudo uma razão de ser. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É enfrentar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Uhá! Parabéns mais uma vez ao incessante trabalho da nossa Polícia Militar. O jornal São Gonçalo começa a semana cheio de novidades na primeira página. Entre os principais destaques estão: após ser baleado, Gaguinho da Coruja morre em hospital. Levi da Alma é preso no Recreio. 2 PMs são presos por tentativa de homicídio em Itaboraí. O Passa Ponte Notícias vai ficando por aqui. Os nossos canais de contatos são esses que aparecem aí na sua telinha. Não perca tempo e manda um e-mail pra gente. Uma boa semana e a gente se vê de novo amanhã. ZYD 533, TV Passa Ponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.